Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Gerson Linhares, eu sou educador e turismólogo. Venho aqui apresentar para vocês em 6 programas que nós vamos ter através aqui dessa programação virtual do Centro Cultural Banco do Nordeste, o nosso projeto do álbum de figurinhas Fortaleza a Pé. Esse álbum de figurinhas ele vai contemplar o patrimônio histórico do centro de Fortaleza e vai ser uma oportunidade única para todos os cearenses para virem com a gente conhecer esse patrimônio desse bairro, que é um dos bairros mais tradicionais da cidade de Fortaleza. Então, nesse primeiro momento, eu vou falar um pouquinho do que seria Fortaleza, na nossa visão. Qual é a memória que nós temos sobre a cidade de Fortaleza? Quais são os bairros antigos da cidade de Fortaleza? Qual é a importância do patrimônio histórico para o cidadão cearense e também para o visitante, para o turista que chega a Fortaleza? Então a gente precisa traçar caminhos para que a gente possa descobrir essa história. E a gente descobre como? Trazendo à memória fatos históricos e citando lugares que fazem parte da nossa história. Só para vocês terem ideia, muita gente se confunde, mas o nascedouro, o bairro, o nascedouro da cidade de Fortaleza não é o centro histórico de Fortaleza, e sim o bairro da Barra do Ceará. Lá, pessoal, já no século XVII, nós tivemos a chegada dos primeiros colonizadores e houve também a construção dos 2 primeiros fortes. O Forte São Tiago, em 1604, feito pelo Pero Coelho de Souza, que chegou aqui na sua nau, em busca de terras novas, chegando aqui montou na Barra do Ceará, no monte, nos morros que nós tínhamos ali ao lado do Rio Ceará, que até hoje está lá no local, esse forte, um pequeno fortinho, uma pequena fortificação chamada de São Tiago. Depois, muitos anos depois, nós tivemos a presença do segundo colonizador, que foi Martim Soares Moreno. Esse sim montou o forte de São Sebastião e foi ele, segundo os historiadores, que ficou mais tempo aqui em Fortaleza, de 1612 a 1637. Quer dizer, é por isso que muitos historiadores acham que Martim Soares Moreno foi o real fundador da cidade de Fortaleza, ou melhor, do Ceará Grande, Na época o Ceará era conhecido como Ceará Grande. Deixando claro isso, que a Barra do Ceará é o nosso nascedouro da cidade de Fortaleza. Então, lá é o nosso marco zero. Então, se você quiser conhecer o marco zero da cidade de Fortaleza, é só ir à Barra do Ceará. Só que Fortaleza, pessoal, dos seus 121 bairros, nós temos cerca de 15 bairros que são históricos tradicionais. Nesses 15 bairros que eu vou citar, mais ou menos alguns, os mais expressivos, em termos de história, da sua arquitetura, que ainda guarda manchas da arquitetura, são bairros que a gente pode visitar sim, através de caminhadas culturais. É o que eu faço através das nossas caminhadas Fortaleza a Pé. É um trabalho que a gente faz desde 1995, é um projeto pioneiro na cidade de Fortaleza em termos de educação patrimonial. Então a gente tem um trabalho, foi feito um trabalho todo de pesquisa, um trabalho também de fotografia, trabalho também de vídeos, ao longo desses anos, e a gente montou um banco de dados. E através desse banco de dados, através desse banco de imagens, a gente, de um tempo para cá, a gente tem feito alguns exemplares do álbum de figurinhas, o álbum de figurinhas Fortaleza a Pé, que vocês poderão receber um exemplar desse participando com a gente das nossas caminhadas dia de sábado pela manhã. Então é só entrar em contato depois através das nossas mídias sociais, que vocês vão ver depois aí no rodapé, que vocês poderão ter essa oportunidade de vir com sua família ou reunir um grupo de amigos, até mesmo da sua escola, para vir caminhar com a gente e conhecer o patrimônio histórico da cidade de Fortaleza. Vamos, é claro, nessas caminhadas culturais, abordar mais o centro histórico de Fortaleza, sabendo, como eu citei, nós temos outros bairros antigos, vamos citá-los. A Barra do Ceará, já foi citada, o Mucuripe, um bairro histórico, um bairro dos Jangadeiros, um bairro que surgiu ali da Rua Grande, onde hoje é a Avenida Beira-Mar, Então o bairro do Mucuripe ainda guarda algumas manchas arquitetônicas,
algumas manchas históricas que nós temos lá, principalmente da presença do nosso pescador, no nosso jangadeiro, ali mais focalizado ali na enseada do Mucuripe e no bairro do Grande Mucuripe, onde pega ali todo ali o Vicente Pison, né, o Serviluz e assim por diante. Nós temos outros dois bairros que ficam mais ao sul de Fortaleza, que é o bairro da Parangaba, antiga Porongaba, e o bairro de Messejana, antiga Palpina. Então são dois bairros que eram vilas indígenas, né, na época dos jesuítas. Então nós temos esses dois bairros também que ainda guardam muito do seu patrimônio. Temos também um bairro vizinho a Parangaba, que é o Mundubim. Depois nós temos o Benfica, né, o bairro do Benfica, tradicional, um bairro cultural, o bairro do Benfica. Temos o bairro do Jacarecanga, né, o bairro do Farias Brito, que ali é o bairro todo mundo chama de Otávio Bonfim, mas o nome do bairro oficial é Farias Brito. Temos também o Antônio Bezerra, quer dizer, a gente tem esses bairros que concentra até hoje algumas ainda do resquício da nossa arquitetura antiga de Fortaleza, né? Mas o bairro realmente que concentra o maior número de edificações antigas é o bairro do centro da cidade de Fortaleza, que a gente chama carinhosamente de centro histórico. O centro histórico de Fortaleza, ele é delimitado por 3 avenidas antigas, que foram criadas em 1875, pelo engenheiro que veio do Pernambuco trabalhar aqui em Fortaleza, o Adolfo Herbst. Foi ele que fez o traçado urbano em xadrez e aí criou as 3 avenidas mais antigas, a Avenida Duque de Caxias, a Avenida Imperador e a Avenida Dom Manuel. Então, o que nós temos dentro desse quadrilátero, a gente chama de centro histórico. É claro que nós temos o centro, hoje o centro ele é expandido, né? Vai até a Padre Mororó, ali divisa onde nós temos o cemitério mais antigo de Fortaleza, o cemitério São João Batista, vai até a rua João Cordeiro, vai até a Avenida Domingos Olímpio e vai até ali a Avenida do Leste-Oeste, a Avenida Castelo Branco, né? Então a gente tem nesse quadrilátero do centro histórico e tem um quadrilátero do centro expandido. Então tudo que nós temos ali é o nosso patrimônio histórico do centro. Só na região do centro da cidade de Fortaleza, a gente tem mais de 250 edificações antigas. E são essas edificações antigas que fazem com que a gente crie vontade de conhecê-las. Olha, importante, de repente você pode ter interesse de conhecer as igrejas mais antigas de Fortaleza. Onde elas estão sediadas? No centro histórico. Os prédios mais antigos de Fortaleza? No centro histórico. Os equipamentos culturais mais emblemáticos da cidade de Fortaleza? Também no centro histórico de Fortaleza. Então, pessoal, isso chama-se educação patrimonial. Quando a gente traz para cá, para o centro da cidade, grupos de estudantes, grupos da terceira idade, o próprio cidadão quando vem com sua família e percorre com a gente, faz um tour cultural através de uma caminhada cultural. A gente tanto está trabalhando a educação patrimonial, que isso é fabuloso para a questão da preservação do patrimônio histórico. Cito que de 2005 para cá, a gente tem tido uma grande ajuda, um grande apoio do Banco do Nordeste, através do Centro Cultural Banco do Nordeste, que só no Centro Cultural a gente tem 3 programas que eu vou citar para vocês também, que vocês poderão futuramente participar desses programas culturais. Então a gente tem esse conjunto de edificações antigas, entre praças, igrejas e monumentos, que são possíveis de serem visitadas, através de um tour de caminhadas culturais, ou através também de um passeio ciclista. Você pode fazer um bike tour, você pode fazer um tour cultural pelo Centro Histórico de Fortaleza. Ou então você pode fazer um passeio de trenzinho, né? Fazer um tour cultural naqueles trenzinhos estilizados, lembrando um pouco os bondes de antigamente. Você pode também fazer aquele tradicional city tour, que na linguagem do turismo é aquele passeio histórico, turístico, cultural pela cidade de Fortaleza. E aí não esquecer o nosso centro da cidade. Detalhe curioso, pessoal, que
A educação patrimonial está intimamente ligada à questão do turismo cultural na cidade de Fortaleza. Quando você investe em educação patrimonial, você está automaticamente investindo em turismo cultural, tanto para o cidadão como também para o turista visitante. Interessante lembrar que Fortaleza, em 2021, no dia 13 de abril de 2021, mas que remonta o ano de 1726, Fortaleza completou 295 anos. Então foi para comemorar esses 295 anos que nós solicitamos o apoio, o patrocínio do Banco do Nordeste, para que a gente pudesse fazer um exemplar, a 5ª edição do álbum de figurinhas Fortaleza a Pé, para que a gente pudesse ter uma peça lúdica, uma peça promocional e uma peça didática que a gente pudesse repassar para os participantes das caminhadas e também os participantes das lives que nós fazemos através do Instagram Fortaleza a Pé, tá? Que vocês depois poderão seguir a gente no Instagram. Então, todo esse conjunto patrimonial faz parte da história da cidade de Fortaleza, uma história que todo cearense precisa conhecer. Então eu convido vocês, né, nesse primeiro momento, a gente convida vocês para fazerem parte da nossa equipe, dos nossos seguidores, para que a gente possa levar essa mensagem para todos os cidadãos cearenses, principalmente para os estudantes do ensino fundamental e também para os estudantes do ensino médio, sabendo que se a gente tem um cidadão sensibilizado, conscientizado, a gente vai ter, pode ter certeza, a gente vai ter um turismo melhor planejado na cidade de Fortaleza. Então, nesse primeiro momento, eu falei um pouquinho do patrimônio cultural da cidade de Fortaleza, um resumo dos bairros antigos da cidade, e ao longo das outras falas, eu vou estar detalhando quais são esses patrimônios, como é que a gente pode visitar, ok? Então a gente dividiu em 5 vídeos, o patrimônio histórico e a educação patrimonial e o turismo cultural. No segundo vídeo, praças e monumentos de Fortaleza. No terceiro vídeo, prédios, palacetes e palácios em Fortaleza, aqui no centro histórico. No quarto vídeo, templos religiosos, capelas, igrejas aqui no centro histórico. No quinto vídeo, espaços culturais. E no sexto vídeo, a gente vai fechar citando para vocês quais são os programas culturais que existem na cidade de Fortaleza, quais são os roteiros culturais que vocês poderão fazer gratuitamente, pessoal, gratuitamente para conhecer o nosso patrimônio histórico, ok? Então vem com a gente, acompanhe a gente nos próximos vídeos, que você pode ter certeza que você vai gostar. Tem muitas curiosidades que vocês vão aprender junto com a gente sobre a história da cidade de Fortaleza e sobre essas curiosidades patrimoniais. Muito grato, até a próxima.